Vamos iniciar então o nosso devocional desta manhã. Deixa eu desligar a campainha antes que eu esqueça. Vamos iniciar então com uma oração. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por mais uma manhã, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nós agradecemos pela noite tranquila, pela noite de descanso que pudemos ter. Nós agradecemos pela reunião dos irmãos, pela presença de cada um, Senhor. Esteja conosco durante este momento em que faremos alguns louvores e vamos refletir sobre a Tua palavra, que seja do Teu agrado, que consigamos, Senhor, tirar proveito de cada palavra que for dita, que possamos tirar pleno proveito de cada contato com os irmãos, ainda que à distância, para nos abastecer de esperança, para nos abastecer de fé, para nos abastecer, Senhor, do Teu poder, em comunhão com os irmãos, sempre, Senhor, mantendo o foco na vida eterna, na presença contigo, na certeza de que este mundo é temporário, é passageiro e que nada do que neste mundo nos aflige consiga tirar, Senhor, de nós a certeza do Teu poder, que não nos deixe, Senhor, deixar de sentir este poder, nos afaste desse poder de forma nenhuma, Senhor. Que a morte de Cristo, que nos livrou do pecado, esteja constante em nossas vidas, que não nos esqueçamos disso, que a prova de amor que Ele deu, Senhor, que os ensinamentos de Cristo estejam conosco todos os dias, que possamos ser exemplo deste amor de Cristo, junto com os irmãos, que possamos trazer mais almas para o Teu reino, Senhor, em nome de Cristo, nosso advogado, nosso intermediador contigo, Senhor. Nós pedimos que esteja com cada irmão que neste momento está com alguma dificuldade, principalmente os irmãos que perderam seus entes queridos, que esteja também com os irmãos que estão aguardando a conclusão das tuas atitudes, Senhor, em relação à doença, que estão se recuperando, que estão internados ou que estão em casa. Tá cada um a certeza de que é o Teu poder quem faz as coisas acontecerem, que tudo o que acontece conosco tem um propósito e que nada do que nos acontece está fora das suas vistas, está fora, Senhor, do seu controle. Em nome de Cristo, que deu sua vida por nós, que nos aguarda, Senhor, junto a Ti. É por Ele que esperamos ansiosamente, que pedimos e agradecemos. Amém. Deixei uma coisa ligada aqui que... Pronto, agora sim. Louvado seja, Senhor, Teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a Ti, Senhor, pelo que Tu és, eu Te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de Tua graça a mim e do Teu amor que restaurou em mim o meu amor por Ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei Teu nome,
diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaurou em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. A misericórdia de Deus nos sustenta, a sua compaixão não tem fim, se renova a cada dia. Fiel é meu Senhor, a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. A misericórdia de Deus nos sustenta, a sua compaixão não tem fim, se renova a cada dia. Fiel é meu Senhor, a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Portanto nele esperarei. Então, como eu estava comentando antes do início do devocional, o Alexandre não vai poder fazer a mensagem para nós esta manhã, ele teve lá um trabalho por fazer. E eu separei aqui uma mensagem do Zé Luiz, que era uma das mensagens das segundas-feiras, do dia 19 de outubro. Deixa eu preparar aqui, então, o compartilhamento. Deve estar chegando já na tela de todos. Ok. Vou fechar meu microfone. Eu acredito que nesses últimos 5, 6, 7 meses, vocês têm tido a experiência de encontrar pessoas que estão praticamente sem esperança de ter uma cura de uma doença, sem esperança de melhorarem financeiramente, porque entraram numa crise financeira, sem esperança talvez de restabelecer um relacionamento quebrado dentro da família, dentro da própria casa. Talvez você mesmo tenha passado por momentos em que a sua confiança, a sua esperança
tenha sido abalada. Em Atos, capítulo 19, deixa eu compartilhar o texto aqui com vocês. Atos, capítulo 19, no versículo 21. Consigo baixar o texto aqui, peraí. Atos, capítulo 19, versículo 21. O apóstolo Paulo diz: depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Paulo tinha um sonho, o sonho de conseguir chegar na capital do Império Romano, na cidade mais importante do Império Romano, que era a cidade de Roma. Ir lá, pregar o Evangelho, ensinar a igreja que já existia em Roma, mas também poder falar de Jesus no lugar mais importante daquela época, né? Na cidade mais importante daquela época. Porém, se continuarmos lendo no livro de Atos, no capítulo 21, Paulo chega na cidade de Roma e o que acontece? Ele é preso pelos judeus, na verdade ele está no templo e ele começa a falar de Jesus e os judeus começam a espancá-lo. E aí aparece um comandante do Cláudio Lísias, o comandante do exército romano, e leva Paulo preso, porque senão ele seria morto pelos judeus. E o capítulo 23 de Atos, né, voltando lá para o livro de Atos, capítulo 23, no versículo 12, Atos 23, 12, diz assim: na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. E o versículo 13 diz: mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Mais de 40 homens estavam planejando, né? Estavam planejando tirar a vida de Paulo. E o que vai acontecer agora? Paulo vai ser preso, né, pelo comandante romano, achando que ele está fazendo algo de errado. E ele vai ficar 2 anos preso na cidade de Cesareia. Eu acredito que, diante de tudo isso que aconteceu, Paulo planejando visitar Jerusalém e depois ir para Roma. E agora, ele pregando para os judeus quase o mataram, e ele está preso, vai ser preso, e ele está vendo 40 homens conspirando matá-lo. Eu imagino que Paulo se sentiu sem esperança. Eu imagino que Paulo se sentiu desanimado porque o seu plano de ir para Roma agora estava indo por água abaixo. Eu imagino que Paulo se sentiu decepcionado porque os judeus, no qual era o seu próprio povo, rejeitaram o evangelho. Mais do que isso, não só rejeitaram as palavras de Paulo, mas estavam tentando matá-lo. E eu posso dizer ainda que Paulo se sentiu duvidoso. Ele não só se sentiu desanimado, decepcionado, mas duvidoso, com dúvidas se ele ia conseguir continuar vivo. Porque um desses 40 homens provavelmente iam conseguir matá-lo, né? O texto fala que aqueles homens estavam tão decididos a matar Paulo que eles falaram que não iam comer e nem beber nada enquanto não conseguissem tirar a vida de Paulo.
Como eu disse, né? Você já se sentiu assim? Desanimado, decepcionado, desanimada, decepcionado, com dúvidas? A vida cristã nos impõe situações que muitas vezes nos sentimos sem esperança. Eu queria dizer para você nessa manhã, não se sinta menos cristão ou menos cristã por ter esses sentimentos. Eles fazem parte da natureza humana. O grande apóstolo Paulo estava assim. Ah, não estava, não é? Ele era um apóstolo, ele era, né, um super apóstolo. Bom, é só abrirmos no versículo anterior, a gente leu Atos 23, 12. Olha comigo Atos 23, 11. Eu quero gastar mais um tempo aqui a gente examinando Atos capítulo 23, 11. O texto começa dizendo o seguinte: na noite seguinte, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele, Jesus colocou-se ao lado de Paulo e disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Por que Jesus precisou aparecer para Paulo e dizer coragem? Porque Paulo estava desanimado, né? Essa palavra coragem na NVI é a mesma que a Almeida, se você está lendo aí na sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, provavelmente está tende bom ânimo. Se Jesus precisou falar para Paulo, renove o seu ânimo, é porque ele estava desanimado, né? Então, é normal um ser humano, por mais que seja um discípulo, uma cristã, um seguidor de Jesus, ele se sentir ao longo da sua jornada cristã desânimo. Jesus falou isso várias vezes. Se olharmos, né, para um outro texto, em João, capítulo 16, eu não vou nem abrir aqui na tela, mas João, capítulo 16, versículo 33, vocês conhecem bem esse texto. João 16, 33, Jesus fala assim: nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tende bom ânimo, tende ânimo, eu venci o mundo. Em Mateus, capítulo 9, versículo 2, o texto fala assim: alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa maca. Jesus, vendo a fé que aquele paralítico e aqueles homens tinham, disse ao paralítico: filho, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Se você vai para o versículo 22, ele também encontra uma mulher enferma. E ele fala a mesma coisa para a mulher: tenha bom ânimo, filha. Jesus passou o seu ministério animando seus apóstolos, seus discípulos, suas discípulas. Jesus sabe que o ser humano se desanima, se desmotiva com coisas negativas que muitas vezes acontecem em nossas vidas. Então, mesmo Jesus que disse para Paulo: Paulo, coragem, tenha bom ânimo, né? Reanime-se, está falando com você e comigo nesta manhã. Filho, filho, tenha bom ânimo. Eu já previa que o mundo lhe causaria aflições. O mundo causaria aflições em você. Paulo se sentiu animado com as palavras de Jesus. Mas Paulo não estava só desanimado. Paulo também estava decepcionado, porque ele pregou para 1 milhão de judeus e nenhum se converteu. Pelo contrário, estavam planejando tirar a vida de Paulo. Estavam prometendo que não iriam comer e beber enquanto não matassem Paulo.
Eu imagino que Paulo estava decepcionado com a reação do povo. Por isso, nesse mesmo capítulo 23, versículo 11, Atos 23, 11, depois de Jesus falar para Paulo, coragem, tenha bom ânimo, Jesus fala, você testemunhou a meu respeito. O que Jesus está falando com isso? Paulo, você fez a sua parte. Você falou de mim para os judeus. Se eles não aceitaram, se eles rejeitaram a mensagem, é entre eles e eu. Agora é comigo, não é com você. Eu já falei isso várias vezes aqui nestas manhãs. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho, não convencer ou converter as pessoas. Se eu falar para 1 milhão de pessoas e só uma for batizada, glória a Deus por aquela que for batizada. Se nenhuma for batizada, aquelas pessoas têm a opção, o livre arbítrio de escolherem aceitar ou rejeitar o evangelho. E se 1 milhão de pessoas aceitarem e se converter, o mérito não é meu, é da palavra de Deus. Jesus está falando para Paulo, eu vi o que você fez, você pregou, você fez a sua parte. Se sinta mal se você não está fazendo o que eu mandei, e de pregar o evangelho. Agora, se você está fazendo, a outra parte é responsabilidade deles. Paulo estava decepcionado com a atitude, com a rejeição do evangelho, e Jesus fala, não se sinta assim, você está cobrando algo de você que eu não estou. Anime-se, né? E por último, eu imagino que Paulo estava com dúvidas se ele iria conseguir sobreviver e principalmente se ele iria conseguir chegar em Roma. Ele estava vendo que o seu sonho de chegar em Roma estava indo por água abaixo. E por último, nesse capítulo 23 de Atos, versículo 11, Jesus fala para Paulo, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, você deverá testemunhar também em Roma. Agora, o sonho de Paulo não é mais o sonho de Paulo, é de Jesus. Agora não é Paulo pensando, será que eu vou chegar em Roma? É Jesus afirmando para Paulo, você vai pregar o evangelho na capital. Eu acho que o desânimo, a decepção e agora as dúvidas de Paulo se dissiparam, porque agora é Jesus dando essa segurança para Paulo, em que ele ia conseguir. Jesus também fez isso o seu ministério inteiro. Deu confiança para você e para mim, de que nós não estaríamos sozinhos. O famoso texto de Mateus, capítulo 28, quando Jesus fala, ide, fazei discípulos de todas as nações, ele termina, Mateus capítulo 28, ele termina o versículo 20, dizendo, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, Jesus está prometendo para você e para mim que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Ele está conosco todos os dias. Talvez Jesus não vai se colocar fisicamente ao seu lado, como ele fez com Paulo, e falar de forma audível, filha, filho, tende bom ânimo, né? Tende coragem, continue fazendo o que você tem feito, né? Eu estou com você. Mas através das Escrituras, através do exemplo de Paulo, você e eu podemos ouvir Jesus nesta manhã, renovando a nossa esperança. E Jesus não faz promessas em vão. Quando a gente abre
no livro de Atos, capítulo 28, como que Lucas termina, né, o livro de Atos, né? Parece que ele termina até de uma forma estranha. Ele estava escrevendo, acabou a tinta da caneta, ele parou de escrever, né? Mas, na verdade, o livro de Atos termina assim, dessa forma abrupta, porque ele está mostrando que Jesus cumpriu a sua promessa. Olha o versículo 30, né? Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa em que havia alugado, né? Isso aí em Roma. Então, Paulo já está agora na cidade de Roma. E versículo 31, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus abertamente e sem impedimento algum. O livro de Atos termina mostrando que Jesus cumpriu a sua promessa. Paulo chegou em Roma, pregou o evangelho e testemunhou a respeito de Jesus, com a certeza, com a confiança de que ele não estava sozinho, de que Jesus estava com ele. Quero ler uma última passagem, né? Quero ler com você o livro de Salmos, lá no Velho Testamento, né? Salmo capítulo 27. Né? Se você está abrindo a sua Bíblia aí, por favor, Salmo capítulo 27, versículo 14. O último versículo aí. Salmos 27, 14. Davi, há 3.000 anos atrás, já falava inspirado por Deus. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Então, o livro de Salmo fala para você e para mim nesta manhã, coragem. Tem de bom ânimo. Você não está sozinho. Jesus está pronto para renovar diariamente a sua e a minha esperança, mesmo em tempos de pandemia, ou principalmente em tempos de pandemia, quando muitas vezes nós nos sentimos desanimados, decepcionados e duvidosos. Que o Senhor nos renove a esperança. Vamos então mais um cântico e depois a oração de encerramento. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra
que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Amém. Amém, irmãos. Vamos orar e agradecer ao Senhor pelas bênçãos, né? Oremos. Senhor, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nosso Deus e Pai, a Ti, ó Deus, nos oramos e, principalmente, Senhor, agradecemos por Tua bondade em nossas vidas, agradecemos, Pai, porque o Senhor é a nossa força, Tu és a nossa fortaleza, Tu és, sim, Senhor, o nosso escudo, Tu és aquele em que nós depositamos toda a nossa confiança, Deus. E Tu mesmo nos deste a fé a cada um, Senhor. E sabemos, ó Deus, que Tu esperas de nós, que nós Te glorifiquemos com essa fé, nesse chamado em Cristo Jesus, ó Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia, por mais um amanhecer. Obrigado, Deus, por mais um início de semana em que Tu estás conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pela comunhão dos irmãos, a qual só foi e é possível por Teu Filho amado Jesus ter morrido na cruz por cada um de nós e pelo Teu Santo Espírito, Deus, que verdadeiramente nos transforma, nos renova a mente, assim como a Tua palavra, Senhor, que nos traz ao entendimento, nos traz ao conhecimento de Ti, ó Deus. E verdadeiramente em Cristo somos nós novas criaturas, não conduzidos pelo próprio entendimento, não conduzidos, ó Deus, pelos desejos da carne ou dos pensamentos, mas o desejo, Pai, de fazer a Tua vontade e de buscar na Tua palavra, e buscar em Ti, Senhor, o devido conhecimento. Assim, Senhor, como Paulo desejou levar o Evangelho da salvação aos lugares mais distantes, ó Deus, que nós, Senhor, em Ti, ó Pai, possamos fazer isso, ó Deus, a começar pelos lugares mais próximos de nós, pelas pessoas mais próximas de nós, e assim, ó Deus, onde quer que vamos, que possamos levar a Tua palavra, abrir a boca, falar de Cristo para as pessoas, ó Deus, e darmos um bom testemunho de vida, Deus. Pai, obrigado pela saúde dos irmãos, obrigado por estarmos com saúde, Deus. E sim, Senhor, sabemos que é pela Tua permissão que alguns irmãos vieram a falecer, a não estar mais em nosso meio, mas sabemos que estão com o Senhor, porque o Senhor nos garante isso, Deus. Mas mesmo assim, ó Deus, conforta os corações dos familiares, ó Pai, pois é muito difícil perder a presença de um filho, de um irmão, de uma mãe, de um ente querido, Senhor, que de repente foi levado por esta doença ou por outra situação que tem lhe feito perder a vida, mas só por um tempo, Senhor, porque a vida eterna está garantida em Cristo Jesus. Isso nos conforta, isso nos anima, e por isso mesmo, Senhor, que devemos nós nos empenharmos em levar este conhecimento às pessoas, que nossa vida não se limita ao período que passamos aqui, Senhor. Muitas pessoas têm medo de morrer, e este medo, ó Deus, é a falta do conhecimento das Tuas verdades. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mensageiros fiéis a Ti. Muito obrigado, Deus, por essas oportunidades de estarmos juntos, por esses momentos. Fortalece a cada um conforme o Teu querer, conforme, ó Deus, aquele Senhor que deu os talentos a cada um. Mas, acima disso, Senhor, nos ajuda a procedermos bem, a valorizarmos as oportunidades que o Senhor nos dá. Deus em Cristo nos abençoe nesta semana e nos ajuda, Pai, a mais e mais estarmos nos fortalecendo, nos reunindo,
para te glorificar, ó Deus, para louvar e exaltar o teu santo nome, para que nós possamos encontrarmos firmados em ti. E sabemos que é o Senhor que nos anima e nos fortalece. Por isso, queremos estar mais perto de ti, Senhor, cada vez mais. Deus, em Jesus, nós oramos, nós pedimos a tua bênção, Pai, e desde já te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado, Rogério. Irmão, que bom. Que bom a gente ouvir essa palavra animadora, né? Da trajetória de Paulo, do esforço, do desejo. E Jesus sempre à frente o ajudando. Para nós é inspiração e nós jamais percamos o ânimo, mas entendamos que aquilo que Jesus prometeu, não vai passar aqui, ele tem cumprido e cumprirá sempre na vida de cada um de nós. Sejamos fiéis e esforçados. Deus é conosco. Eu vou ter que trabalhar. Um bom dia a cada um, viu? Na paz. Bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia, Dia Rogério. abençoado. Fica Bom com dia, Deus. Sandra. Com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Ô, Rogério, Até amanhã. Rogério, Amém. veja aí Atos 23:10, que Paulo esteve em Fortaleza. Amém. Glória a Deus. Vocês estão em Fortaleza, você. Tá vendo? Amém. Muito boa. Atos 23:10. Oh, glória. Nem sabia, irmão. Tá vendo? Tchau. Nós moramos na Fortaleza Bela. Pois é. Otávio, Diga, Valdeci. você nem percebeu, né? Você colocou a aula no mesmo horário. Como assim? Ah, não vi isso, Valdeci. Eu estava olhando a mensagem, aí eu vi o relógio aqui embaixo, aí É. eu falei, ué, porque tá marcando 19/10? Aí eu fui olhar a hora, ela tava batendo certinha. Ah, é? Tá vendo? Coincidência boa. Coincidência Muito boa. Eu ontem, quando o Alexandre me passou a mensagem, que não ia poder participar hoje, que ele tinha outro compromisso, eu comecei a buscar, eu sempre vou buscar, porque eu estava fazendo as contas ontem lá com o Daniel e o Ivan, de quantos vídeos tem. Nós temos 500 e tantos vídeos no canal do YouTube da Metrô. A gente até combinou, né, que se nós assistíssemos um vídeo por dia, levava mais de um ano para rever todos os vídeos. Mas então, é muito vídeo para ver. Mas eu me lembrei da situação do Eugir, eu me lembrei da situação de outras pessoas que estão perdendo os entes queridos, e senti novamente a mesma sensação que a gente estava sentindo nesta época lá que o Zé fez a mensagem, e fui buscar essa mensagem, justamente essa mensagem, para isso. A gente está de novo nessa situação de renovar, de buscar forças, né? E principalmente a gente está justamente no momento que a gente está se sentindo mais humano, a gente está sentindo mais fraqueza, a gente está sentindo mais exatamente, a nossa fragilidade está cada vez mais evidente, né? Eu tenho ouvido isso no carro. Eu já até brinquei com algumas pessoas que eu ia começar a cobrar, além da corrida, que eu ia começar a cobrar por ouvir as pessoas também. Mas as pessoas estão comentando isso depois de um ano de... Bom dia. Eu vou saindo aí. Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Nelson. Eu tenho que O senhor acelerar também. de hoje. Tá bem, Sr. Nelson. Bom dia. Então, só para completar, Valdeci, então, depois de um ano todo de pandemia, as coisas estão dificultando ainda mais, as pessoas estão sentindo mais dificuldade ainda para passar pelos problemas, porque já passou por um ano de dificuldade, e eu falando com o vídeo fechado, né? Deixa eu abrir o vídeo. Pronto. Depois de um ano todo de pandemia, de um ano todo de dificuldades, as pessoas estão se sentindo mais próximas das dificuldades, porque uma coisa que eu li esses dias aí na internet, os números estão ganhando nomes. Então, as pessoas estão ficando preocupadas com isso, cada vez mais próximo. E é perfeito. E aí, aquela sensação, né, quando a gente ora à noite
Pelo menos eu tenho esse hábito antes de dormir, antes de pôr a cabeça no travesseiro e fazer uma oração, a sensação de que Jesus está no seu ouvido, né, dizendo: vamos lá, tá na hora de você descansar, descansa, relaxa, eu estou cuidando. E Deus diz: vai tranquilo, que nada do que acontecer não será aquilo que eu programei. Vai tranquilo. Ele está no controle de tudo. Nós que nos descontrolamos. É isso. O que eu gostei de você ter refeito isso, eu praticamente anotei as mesmas coisas que eu anotei naquela época. Estava olhando aqui meu caderno antigo, quase a mesma coisa. E aí me vem Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, não morre nunca. Não morre nunca. Então pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pode repetir de novo uma série de aulas, mas quando é baseada na palavra de Deus, sempre é um momento de você se renovar. E é o que você falou, nós estamos renovando uma série de coisas, mas acredito que o principal é a dependência total de Deus. Amém. Sem dúvida. Amém. Que não renovemos a desesperança, né? A gente não tá numa nova onda da pandemia. A gente está acompanhando os planos de Deus. Alguma coisa ele tem programado. Então é perseverar e continuar firme. Amém. Eu preciso falar para vocês, a Denise mandou beijos, ela levou a dona Cacá só para passar no médico de novo do marca-passo, só voltando lá para ver. Na verdade, a gente pôs um GPS, né, para saber onde está a dona Cacilda, porque eles vieram aqui na quarta-feira, ficaram até ontem, e vira e mexe, ela ia. A gente não sabia onde ela estava. Eu ia brincar com ela. Eu ia brincar com ela. Eu ia brincar com ela que se ela tivesse hoje no devocional, eu ia brincar com ela que em alguns postos de gasolina já tem recarga da BMW, que você pode recarregar o carro. Aí ela podia aproveitar mesmo no posto de gasolina, ela dá uma recarga lá no tempo, ela no 220, não é? Então já recarrega no posto mesmo. Eu vi ontem no posto. Tem que contratar aqueles caras lá do 007, James Bond, que aplica aquele rastreador nela. Mas você sabe que quando ela fez a cirurgia, a primeira coisa que o Ronaldo tem jeito, né? Ronaldo, com aquela cara séria que ele faz, ele chegou e falou: sogra, você sabe que, na verdade, nós colocamos foi um GPS na senhora. Não foi marca-passo? Aí ele, sim, nós estamos marcando os passos da senhora. Bom dia, irmão. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Bom dia, Edna. Com Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, dona Maria Oquita. Tudo bem, dona Maria? Estaremos aí. Graças a Deus. Seu Valdir, bom gente. dia. Bom dia. Bom dia, Cris. Dia abençoado para você. Bom dia. Para todos vocês também. O seu Walter já foi. Eu ia falar uma coisa para o seu Walter, ele já foi. Já foi. Eu acho que quando eu falei do marca-passo, ele foi embora. De repente, já pensou? Algum dia precisar usar, vão falar, vão querer saber onde eu estou. Bom dia, Valdir. O Valdir também já foi. Até amanhã, dona Maria. Fica com Deus. Gente, bom dia para vocês. Deus os abençoe a todos nós. Amanhã estaremos aí. Bom dia. Ô, Mary, antes de você ir embora, matou a saudade? O quê? Nossa, ontem eu recebi um monte de recado. Mary, seu pai tá na TV. O meu pai, como assim? Ele não ressurgiu? Aí eu... Até caiu a ficha, que era o Enoque, que estavam passando um vídeo dele em 2006. Gente, mas demorou um tempo. Foi aquela coisa de segundos. Como assim? Mas é bom, rapaz, porque o que ele fala é o que eu falei antes. É a Bíblia é atual, muito atual. Eu lembro que quando
no começo da aula, quando o Zé fala sobre o sonho do Paulo, que era de plantar igrejas em Roma, a cidade de onde ele veio, esse era o sonho do meu pai em Guarulhos. Uhum. Então, eu tenho Bom até uma dia, foto... Daniel. Um abraço, Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia, Daniel. Eu até passo depois uma foto para vocês. Ele está, assim, com a mão no bolso, pensativo, porque era o lugar onde a gente ia alugar para poder começar a Escola da Bíblia em Guarulhos, em 83. E olha o sonho, maravilhoso. Só que em 2006 ele reclamou que nós estávamos com poucas pessoas na igreja. Porque na cabeça dele, assim, é pregar sempre, falar sempre de Deus, nunca parar, nunca ficar satisfeito com um pequeno número de pessoas reunidas. Nós temos que sempre batalhar, batalhar, batalhar. O crescimento, óbvio, quem dá é Deus. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Então foi muito bom rever os puxões de orelha. E lógico, todo mundo tirou sarro do Wagner e do Clóvis, né? Óbvio. Todo mundo aqui reunido, não tem jeito. Era mais o Ronaldo. Quem não sabia, viu, né? Então, bom. O Ronaldo, gente, vocês não sabem, ele tira muito sarro. E ele faz aquela cara de sério. Ele nem sorri. Você ria da cara dele. E ele tirando sarro do Clóvis, olhava para o Clóvis, olhava para o Vai e falou assim: olha, é difícil saber de quem o seu Davi estava falando. Quem que ele está falando? É muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Mas, enfim, eu preciso sair um pouquinho mais cedo. Hoje tem uns pagamentos do leque para fazer, vai demorar um pouco. Vai lá, Mary. Bom dia, fica com Deus. Até amanhã. Quando acaba as férias do Wagner? Ele começou sábado. Ele já voltou no sábado? Ah, tá bom. Já voltou no sábado. Aí o Enoque, ainda bem que foi gravado. Ele só conseguiu assistir a última aula do Lu Seckler, que foi à noite. Então ele assistiu. Eu assisti 2 aulas durante o dia. Tinha o Clóvis e meu sogro assistiram quase todas, né, nos intervalos. E os outros adolescentes também assistiram. Foi muito bom. Foi muito que bom. Mesmo, eu gostei. Eu acho que tinha mais mulheres do que homens no Enoque. Então, eu ia fazer esse comentário, porque eu estava assistindo e de repente entrou a Doroti. Aí eu fui rolar um pouquinho mais depois, falei, nossa, a Doroti entrou, né? Fui confirmar, tinha um monte de nome de mulheres. Eu falei, nossa, o Enoque está se ampliando, o Enoque está abrindo. É que, Otávio, a gente ficou tão acostumada a participar de reuniões online que as mulheres, sabem, né? Meia dúzia, daqui a pouco são 50. Sim. E falou que a Enoque está online, a mulherada entra mesmo. Pois é, que bom, que bom, que bom. Muito bom mesmo. Foi maravilha. Bom dia, Mary. Fica com Deus. Bom Beijo. dia. Até amanhã. Até, tchau. Seu Valdeci. E aí em casa, seu Valdeci, tá tudo bem por aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Amém. Então, se tá tudo bem, tá tudo bem. Eu costumo brincar lá no prédio, eu costumo brincar, né? Cada um que chega, e aí, o fulano, tirando o que tá ruim, como é que tá o resto? Eu sempre pergunto assim. Tudo bem. A Xi, tá tudo bem com a Xi? Tá. E vocês aí já tá liberado para voltar? Vocês vão voltar ao culto presencial? Então, Valdeci, ontem, na escola dominical, antes de começar a escola dominical, eu não lembro quem foi que fez o comentário perguntando sobre, dizendo, né, dizendo que o ministro lá do STF já tinha liberado, que já estava liberado, mas não é bem assim. O que esse ministro fez, ele de repente, né, de repente ele quis fazer alguma coisa, mas foi uma atitude que ainda precisa de aprovação. Isso ainda vai para o plenário do STF, ainda não tem data marcada para ter a eleição. Então, a gente precisa ver isso com cuidado. Alguém publicou, como sempre, né, o furo de reportagem, alguém publicou, mas assim, ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude.
Aí o prefeito da cidade, esqueci o nome do prefeito da Calil, acho que é Calil, porque a briga lá é pessoal, é briga política, né, Valdeci? É a briga política lá, como sempre. É aquilo que a gente estava conversando semana passada, lembra? Exatamente. Então, diga, Denis. Não, é exatamente isso, que a gente precisa ver com cuidado, porque o que eles estão decidindo lá de canetada e de microfone influi na vida das pessoas, né? A minha preocupação continua sendo esta. Então, foi o que eu disse, vamos ver isso com cuidado, com parcimônia, vamos esperar isso, essa decisão, porque, assim, se você olhar para o mapa do Brasil, nenhum alaranjou, nenhum amarelou, nenhum azulou. Então, não é a decisão, não é a tinta da caneta azul lá no papel que diz que a coisa melhorou. E uma outra coisa, um outro comentário que eu fiz aqui com um irmão outro dia aqui, que ele diz assim, nós temos um, como é que chama? Quando você tem uma ordem judicial que te garante, liminar. Mas nós temos uma liminar que garante o nosso culto. Sim, mas essa liminar garante a tua saúde? Essa liminar garante que você não vai pegar o vírus? É a história do... Não, eu só tirei a máscara para fumar. Não é assim, né, gente? Então... Na verdade, é o seguinte, as atividades religiosas, elas estão liberadas, elas foram consideradas serviço essencial. Essencial, é o seguinte, elas têm que estar com metade. Sim. As congregações tem muita gente, elas não estão liberadas. Né? Aqui, por exemplo, a gente está reunindo, tem pouquinha gente, tem uns 20 pessoas. Né? E tem que seguir todos os protocolos. Né? Eu acho que até a questão que estavam conversando é por causa, como estava o período de Páscoa, né? As igrejas católicas têm rituais, né? Eles fazem, então ali estava tendo aquela discussão para ver se ia liberar, porque né, é tradição, né? Essas coisas não dá. Aí eu acho que para aquele momento ali eles fizeram, né, um negócio para tá. Mas a questão a atividade religiosa é essencial, está garantida. Sim. Mas tem que ter aqueles cuidados tudo, né? Tem que limitar. Até tem congregação que eu vi que eles não fizeram justamente porque eles não queriam que tivesse pouca gente, né? Não adianta fazer um negócio com meia dúzia, né? Essa igreja tem 50, tem que ter todo mundo, não dá. Né? Na metrô tinha que segurar, porque já não estava dando conta, as pessoas já estavam indo. O comentário era que a gente ia ter que tirar as fitas dos bancos para começar a distribuir as pessoas, porque estava começando a lotar. E assim, e depois do culto também, terminou o culto, pega o seu carro e vai embora. Estava todo mundo de novo no estacionamento, batendo papo. Quem disse? Pois é. O culto aqui termina 11h40, 10 para meio-dia. Tem dia que eu fico lá, quando está meio-dia e meio, 1 hora, estou lá ainda conversando ainda. Pois é. Mas essa questão, foi o que o Denis disse aqui agora, né? É essencial, sim. As igrejas podem ficar abertas individualmente, para que cada um vá, ok, mas as reuniões coletivas estão proibidas. Mesmo, né, na fase emergencial, Denis, estão proibidas mesmo com limitação de pessoas, não está permitido. Então, aí tinha que dar canetada para permitir que as pessoas fossem, né, a Igreja Católica, que é tão tradicional, que é o domingo de Páscoa. Aliás, começa no domingo de Ramos lá atrás, né, essas reuniões, tem a procissão, tem o Senhor Morto, tem várias coisas que tem a visitação do Senhor Morto, que as pessoas vão à igreja para ver lá a imagem de Cristo no sepulcro, e aí depois volta porque ele ressuscitou, ele não está mais no sepulcro. Tem umas coisas. E tem também tem a Via Sacra, que eu tinha esquecido disso, eu me lembrei porque eu vi a reportagem
não sei se foi o Papa que fez ou se foi um outro padre que fez online, que fez a Via Sacra online para mostrar a paixão de Cristo, aquela coisa toda, que lotava as igrejas, enchia as igrejas, e eles sentem muita falta disso, né? Bom, enfim, a gente está aqui discutindo uma coisa que não é nem da nossa praia. Essa decisão do ministro foi em relação a isso mesmo. Era só em relação à Páscoa mesmo. Sim. E aquela história, eu dou uma canetada, vai todo mundo, depois vem a decisão que não, que a minha liminar não valia. Ah, mas já está feito mesmo. Já foi. Então, pois é. Aquela jogada lá com os evangélicos. Né? O pessoal já tá... Até os evangélicos estão entrando na onda, né? Porque a verdade, eu nem tinha ouvido isso. Minha filha que falou para mim ontem, né? Ela falou, pai, aí vocês vão voltar a congregar? Eu falei, não, filha, não está liberado. Ela falou, não, pai, já falaram que pode, que a igreja é essencial. Eu falei, isso aí é política. Então. É incrível o negócio. Aqui em Campo Grande, pelo menos, é assim, né? Atividades aqui estão liberadas, só que tem que ser limitado. Isso. Pode ter aquele culto lotado, tem que seguir os protocolos, né? Tem que manter distanciamento, tem que estar com a máscara, tem que estar tomando todos os cuidados, tem que ter o álcool gel, né? É aquele negócio bem assim, bem que às vezes nem começa a fazer. Uhum. O que eu respondi para a NET, foi a NET que publicou a foto da decisão, né, da decisão lá do juiz. Eu respondi assim: não é ainda definitivo. Foi uma decisão por liminar e depende de aprovação, sem data marcada para votação. Mas o que eu coloquei no final: sejamos prudentes. Não é uma questão, sabe, não é porque alguém disse que não liberou, não é assim, né? Vamos com cuidado, com cuidado. Com toda certeza. E também porque, assim, para nós cristãos, nós sabemos que onde tiver gente reunida ali, mesmo em família, é a igreja. Pois é. Pois é, então. E olha... coisa mundana. Foi o mundo que botou prédio, na igreja não tem nada de prédio. Sim. Então, o prédio cada vez maior, né, Denis? Cada vez que constrói um é maior do que o outro. E aí eu passo na porta, tá vazio. Olha o desespero dos caras, né? E o duro é para mostrar, né? Eles fazem para mostrar. Então. Vou fazer um comentário aqui. O Templo de Salomão, por exemplo, que fica lá no centro, na Rangel Pestana, acho que na Celso Garcia, perdão, na Celso Garcia, que é o maior e tal. O maior templo deles já fica 2 ruas antes, ou 2 quadras antes, está lá ainda de pé no mesmo lugar. E aí eu passei outro dia lá, todos os denominacionais estão representados naquela região ali. Enfim, né? Os meus comentários aqui, que eu não... Eu já falei para vocês que eu levei uma senhora outro dia, eu peguei uma senhora saindo como é que é? Da Nossa Senhora do Brasil, da igreja da Nossa Senhora do Brasil, ali na Avenida Brasil, que é famosa, que os famosos se casam lá e tal. Bem na esquina da Angélica. Da Augusta. Augusta. Esquina com isso. Peguei uma senhora, recebi um chamado, peguei uma senhora ali, para onde que ela estava indo? Para o Templo de Salomão. Qual a primeira coisa que ela fez quando ela desceu do carro? Ela pôs a mão na cerca do Templo de Salomão e... Ô, mistureba! Ô, mistureba! É tanto que você vê ali o Templo de Salomão, ali, ele tirou algumas lojas dali, mas ali é tudo loja de peça de fogão, né? Ah, é? Não sabia, de peça de fogão. Porque em frente à loja de Salomão tem o grego, e se você olhar em frente ao grego, são tudo lojas de peça de fogão, é um comércio ali. E nisso que você falou, tem a igreja do Templo de Salomão, em frente tem a igreja católica, do lado tem uma... Assembleia, não é uma assembleia? Assembleia. Do outro lado
Ali é tudo... É um comércio. É comércio, justamente. É um comércio. Sempre é comércio, cara. Tem que estar É um comércio. E quando eles começaram a reformar a igreja ali da Universal, antes de fazer a de Salomão, a Assembleia começou a reformar também, para ver qual que é mais bonita. É incrível. Pois é. E a gente aqui fazendo as nossas reuniões no Zoom, fazendo... É o que importa. É o que importa. O que não pode parar é a comunhão, é os irmãos estarem juntos de qualquer maneira, isso não pode parar. Você não pode usar a pandemia como desculpa para isso. Isso, e a evangelização. O evangelismo não pode parar. Que continua acontecendo. Eu tenho visto aqui nos outros grupos, tem gente se batizando nesta situação. Tem muita gente. Eu acho que foi o período que mais gente batizou. Não é, Denis? Eu acredito nisso. Aqui em Sorocaba foi. Eu acho que aqui em Sorocaba o ano passado foi. Não é? Porque o que a tecnologia faz, que antes era mais difícil, ela disponibilizou uma coisa que a gente não tinha antes, que era a possibilidade de falar com uma grande quantidade de pessoas sem que a pessoa saísse de casa. Porque a gente tinha que... A grande questão era se aproximar da pessoa, falar de Cristo para a pessoa e trazer a pessoa ou para a escola da Bíblia ou para o templo, né, para o prédio, para poder dar continuidade ao assunto. E agora você com até uma brincadeira que eu fiz quando eu disse que eu ia começar a agitar as redes sociais da Metrô, eu disse isso, eu me imagino no prédio da Metrô, o Valdeci conhece, o Denis também conhece, ali no portão, do lado de fora, na rua ali, onde parava o ônibus ali naquela regiãozinha ali, de braços cruzados, aí cada um que passa na calçada, bom dia, você já ouviu falar de Cristo? Você gostaria de ouvir falar de Cristo? E aí puxo o portão e convido a pessoa para entrar. Na rede social é exatamente isso, no WhatsApp, no Face, enfim. E agora com o Zoom mais ainda. Vou comparar a pandemia com o que aconteceu lá no comecinho da igreja, lá, né? Perseguição. Isso. Para vocês espalharem, para vocês irem. Ficou só em Jerusalém. O pessoal só em Jerusalém. O que Deus fez? Apareceu um Paulo lá e começou a... O pessoal teve que dispersar. Aí então. Um foi para Maria, outro foi. Só que mesmo assim, ainda tinha os gentios. Ninguém queria ir para os gentios. O que Deus fez? Deus pegou o Paulo, lá que estava perseguindo, foi para os gentios. E foi. Eu creio que muita gente, por causa desse negócio de ter muitas igrejas, muita gente não queria ir para a igreja. Isso. Mas aí, por causa da pandemia, nós vamos estar fazendo um culto lá em casa, vamos lá, é aquele vizinho chegado. E então, eu creio que houve mais batismo, um crescimento maior devido a isso. Sim. Um outro comentário, desculpa, Denis, um comentário rápido. No culto ontem, nós tivemos 3 conexões de São Vicente, e eu nem tive tempo de cumprimentar, eu tinha 63 conexões, não dava tempo mas eu consegui ainda pedir que eles abrissem a câmera e conversar com eles. Então, assim, a gente não foi a São Vicente, eu não conheço ninguém de São Vicente. De alguma forma, chegou a eles o link do culto. Eles estavam querendo, porque assim, eles participaram do princípio do culto até o final do culto, até os avisos, eles acompanharam até os avisos. Então, com certeza, provavelmente, como foi com o pessoal de Fortaleza lá e de Belo Horizonte, eles vão voltar. Não deu tempo de convidá-los para os devocionais, eu ia convidar para os devocionais, enfim. Mas é isso, as pessoas estão buscando, as pessoas estão procurando. E é o melhor momento de espalhar semente. É o melhor momento de espalhar semente, porque aí o solo pode não ser fértil, mas tem solo. Tem terra. Tem muito solo, Tem muito solo. O que infelizmente aconteceu muito, que eu tenho observado,
a igreja ficou muito limitada às 4 paredes. A igreja ficou muito limitada às 4 paredes, né? A questão de prédio, né? E prédio é um limitador. Prédio É um limitador, prédio tem um limite de pessoas. Chegou aquele limite, as pessoas não querem mais trabalhar, porque já chegou no limite. A gente encheu o prédio, já está suficiente. E nunca É verdade. Foi Jesus, né? E hoje, assim, como a gente está sem os prédios, né? A gente não está podendo, a nossa conta está chegando muito mais. Então, a gente está vendo assim, mais possibilidades. E uma outra coisa também, Denis, que eu tô percebendo que é muito legal, que a gente tem feito os comentários aqui ontem, conversando lá com o Ivan, que eu fui lá na casa do Ivan ontem, com a Marisa, com a Renata, o Daniel, eu almocei lá com eles, lá em São Roque, e aí a gente estava comentando, assim, a gente comentou do Marcos Valente, que está fazendo as aulas, e está publicando, que você começou a fazer também, a multiplicação dos talentos, Denis. A gente está vendo aqui que as pessoas estão podendo aproveitar o próprio talento e percebe que a tecnologia permite isso para falar. Tem muita gente fazendo mensagens, tem muita gente postando mensagens. Os evangelistas que a gente conhecia antes, que estavam restritos à sala do prédio, como você comentou, estão usando a internet para evangelizar. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Extrapolou o prédio. Os prédios estão... Eu vejo aqui, na frente da minha casa, aqui, na frente onde eu estou morando aqui, tem um prédio do Mackenzie. Eu abro a janela, são 5, 6 andares, cheio de computador, cheio de cadeira. Não tem ninguém há 2 anos. Não tem ninguém. Então, assim... perdeu o sentido, pode demolir, não precisa mais disso, pode jogar isso fora, né? Pode demolir, virar moradia para quem precisa, porque aquela necessidade que você tinha de reunir 2.000 pessoas no mesmo lugar para falar sobre um assunto, não tem mais. Você fala com a pessoa em casa, sentada no sofá em casa, de pijama, de bermuda, de camiseta, é isso. Eu tinha no começo, quando o João começou a fazer o portal da Igreja de Cristo, né, o igrejadecristo.net, sempre que eu queria saber, mas onde será que tem igreja? Que eu ia lá e abria o portal e tinha lá as congregações, e eu ficava pensando, nossa, é tanta gente, né? A gente não sabe, a gente está restrito ao prédio, aos nossos irmãos, a gente sabia do fulano que era de tal lugar, ou nas reuniões femininas, a gente via as mulheres do Bonocô, que a gente ouve tanto falar do Bonocô, que vinham lá do Bonocô. Aí, quando eu ia visitar o Luiz e a Sara lá em Araçoiaba, que a gente ia para o culto em Sorocaba, mas aí conheci alguns irmãos de Sorocaba, pessoas que eu não conhecia. Aí um dia fui no Enoque e conheci mas você tinha que reunir, essas pessoas tinham que vir ao mesmo lugar, né? A palavra que eu uso, assim, as pessoas tinham que convergir para o mesmo lugar para falar do mesmo assunto. Agora não tem mais isso. O assunto é que... No sábado eu lembrei de você. Você chegou a participar do Enoque no início? Exatamente no início, não. Eu peguei assim algumas as palestras já começadas. Quando teve os louvores, só os homens cantando. Uhum. É muito bom. O pessoal se reunir. Tanto que numa quarta-feira, já faz um mês mais ou menos, tem um venezuelano que está participando com a gente na reunião da quarta-feira. É uma emoção muito grande você ver pessoas de todo lugar participando. Sim, e o prédio, sim. como você falou, aquela coisa limitada, a pessoa não pode. Abriu descoberto isso, abriu as portas. Abriu os horizontes, abriu tudo. Abriu. Não tem mais essa... não tem fronteira, não tem mais fronteira. Hoje só não tem mais quem não quer, né? O mais interessante é que essa ferramenta que nós temos já estava
sendo utilizada antes da pandemia. Só que Sim. mesmo assim ainda estava limitado. Precisa da pandemia para entender, ó. Olha que Nós vocês estávamos estavam resistentes, né, Denis? Então. Lá mesmo lá na metrô, o Marcos Valente era um que sempre dizia isso, não, porque o Valdeci, eu gravava Marcos Farias, a gente já gravava os cultos antes, editava e colocava no canal do YouTube. Por isso que o canal do YouTube tem 576 vídeos, exatamente, com o de hoje 577. Então, a gente já gravava os cultos antes e publicava. Então, a gente já tinha começado esse trabalho. E aí sempre tinha alguém que dizia, não, vamos fazer ao vivo, a gente transmite. Não. Agora é sim, não tem mais por onde. Não tem como, né? Tem que fazer. Agora Pois é. É igual antigamente lá. Não vamos lá para fora, não. Vamos ficar aqui mais. Aí o que aconteceu? Perseguição. Bom, agora não tem jeito, né? Agora vamos ter que... então. Pois é. E eu sinto isso, Denis, porque eu participei um pouco por um tempo. Eu fui a Itanhaém, eu fui a Salto, eu ajudei a começar, né, o Enio Latorre não, o Enio Monteiro, que nós íamos de moto, e com o Sérgio lá em Itanhaém, a gente ia para Itanhaém, no meu carro, depois o meu carro ferveu, tem várias histórias engraçadas aí, tem muitas histórias engraçadas. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Puxa vida, naquela época a gente tinha que se mobilizar, tinha que chamar as pessoas e reunir, agora não precisa mais. Você chama no WhatsApp, fulano, o link está aqui, entra aí. E aí o fulano entra. E aí da casa dele, ele vai, o vizinho está do lado dele, não precisa ir na janela, fulano, entra aí. Não, ele vai no WhatsApp no fulano, no amigo dele, e diz, o link é aqui, clica aqui, e entra. E o cara já clica e entra. O seu Herbert lá, que é da Assembleia, lá em Fortaleza, o seu Francisco tanto convidou que ele assiste os nossos devocionais fazendo a hemodiálise, e ele nem da Igreja de Cristo é. Esse é o alcance. É uma porta, pode ser que eu vindo assim, coisa... Não é? Eu estou feliz com isso. Essa pandemia, para mim, ela teve muito significado, me ajudou muito. Né? Mesmo. Porque, eu vou dizer assim, me ajudou porque você ia para a igreja, você ouvia as mensagens de quem estava pregando no domingo. Como eu sempre tive o hábito de estar procurando no YouTube, eu ouvia Silas Malafaia, eu ouvia o Cláudio Duarte, eu ouvia o Hernanes Dias. Sim, agora não, agora você tem gente da própria congregação no mundo inteiro dando aula, tudo é quanto é coisa. Aliás, deixa eu aproveitar e comentar com vocês. Eu ontem decidi, até então, eu estava fazendo as transmissões todas no Facebook, mas eu ontem estou vendo os tutoriais, eu quero fazer simultâneo no YouTube e no Facebook. E aí eu quero fazer os devocionais também, fazer as reuniões, todas as reuniões, os cultos, simultâneo, Facebook e YouTube. Eu estou vendo aqui para fazer simultâneo. Então eu abro o Zoom, já conecto no YouTube, já conecto no Facebook, gravo, e aí fica, porque as gravações eu tenho guardadas todas também no meu dia. Eu tenho um disco rígido aqui que eu tenho guardados, não todas, mas a grande maioria das reuniões. Eu tenho os áudios separados de cada microfone, os chats todos guardados, que o Zoom permite guardar tudo isso. Eu tenho tudo isso guardado, assim como a Mary tem lá as anotações, eu tenho guardado aqui no disco rígido. Mas aí eu vou começar a fazer, talvez essa semana eu já esteja... Ontem eu fiz alguns testes ao vivo, para conseguir fazer ao vivo, e quando eu tiver seguro, eu vou começar a fazer YouTube e Facebook também, ampliar mais ainda, para abrir mais ainda. Sim.
E, Denis, publica lá no grupo que eu fiz lá do Face, do Atividades Online da Metrosul. Eu acho que eu te convidei, eu acho que você até já se inscreveu. Já publica tudo lá, põe lá, porque assim, a ideia é que todas as congregações vão para o mesmo lugar. E aí a gente publica tudo no mesmo lugar. Já que você está falando isso, você falou, eu não sei bem quem é que programa as coisas, eu sei que a Dida, ela que dá aula. E normalmente, aqui em Sorocaba, 3, 4 crianças. E se você vê a aula dela, é fantástico, porque ela já não é mais novinha, né? A filha dela está com 10 anos, ela é nova. Mas ela se veste de criança, ela põe fantasia, dando aula, ela é muito... Parece que ela nasceu para dar aula para criança. Se der certo isso daí, é muito bom, essa ideia. Então, porque a gente queria ver isso. A gente tem um bom celeiro na Metrosul, tem bastante crianças. O futuro da igreja tem que estar garantido aí. Tem que estar garantido. Então, assim como o Cauê, assim como o Marcos Valente é um exemplo claro disso, o Denis é um exemplo disso. Foi de lá. A Júlia fica maravilhada, Denis, cada vez que ela assiste as suas mensagens, porque a Joaninha também sempre faz comentário, gente, eram os meninos, a gente dava aula para esses meninos, a gente falava com esses meninos, a gente brincava com esses meninos, e agora, né, o seu Manuel fala, olha o menino, esses meninos de hoje, né, um menino com 30 e tanto baba na cara, mas é um menino, mas é o futuro, e a linguagem que eles estão utilizando hoje. É um grande momento para trazer essas crianças para Cristo, principalmente para o futuro da igreja. Quando eles estão, é a linguagem deles, eles estão o tempo todo no celular. Por isso que eu estou indo para o YouTube também, para aproveitar isso. Porque se tem mais criança, é até melhor para incentivar as outras, né? Exato. Eu posso comentar aqui, que a gente estava comentando ontem lá. A Sônia fez uma reunião virtual de crianças num sábado de tarde. E, assim, o Bernardo com 12 anos, ele entrou, viu que era só criança pequena, entrou e saiu. Mas os que tinha mais presença era das crianças de Fortaleza. O filho o Tiago, né, o filho do Rogério, ele convidou a prima, os amigos, e aí eles fizeram com um único celular, tinha 4 crianças participando. E aí a Carol, a Carol Simões, que é a nossa professora mor lá da escola dominical, que já está se acostumando com a internet, ela está dando aulas virtuais, né? Ela conseguiu fazer de um jeito que a gente entendeu que dá para fazer essas reuniões. Ela deve ter o mesmo espírito aí da Dida, de chamar atenção, de cativar as crianças, né, de motivar as crianças a participar, né, de gerar expectativa. E aí, a gente conversando ontem com a Renata, a gente resolveu fazer isso, aproveitar isso, porque tem como chamar atenção, tem como envolver as crianças, mesmo no online. E aproveitar essa linguagem, né, que o meu comentário era por isso. Mas muito bom. Eu estou falando bastante ultimamente. Preciso aproveitar isso. Gente, são 8h30. Tá na hora. Já está na hora da gente ir. Vamos lá. Bom dia, boa semana para todos. Denis, boa semana. Até amanhã, né? Se Deus nos permitir. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, Otávio. Fiquem com Deus, então, Denis, Valdeci, um abraço para todos em casa, Valdeci. Fica bem, Denis. Amém. Vamos lá, mais um dia. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.